Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, mais um programa Vida e Propósito. O programa de hoje está muito especial, como todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa aqui no nosso canal do YouTube, Vida e Propósito Oficial. Toda segunda-feira tem um grande programa, um programa que vai edificar você, que vai te fortalecer, que vai te ensinar. E é com muita alegria que eu estou aqui. Meu nome é Ederaldo Lima e é um prazer estar aqui com você. Me segue lá no Instagram, Ederaldo Lima Oficial. E hoje eu quero falar sobre transformação. É isso mesmo, transformação. O que eu preciso para ser transformado, para transformar, para mudar, né? Como? Do que eu preciso? Não só espiritualmente, mas também psicologicamente. Hoje vamos trabalhar um pouquinho com as duas coisas. Eu vou ter uma participação especial, ainda aqui de longe, direto do escritório, com a Cris Mello, que é psicanalista, é CEO do Instituto Cris Mello, ela é grafóloga, enfim, palestrante, mentora, gente, olha, serva de Deus. Ela tem um grande conteúdo que ela vai explicar para nós na parte mais o que a psicanálise fala. Por que muitas pessoas não conseguem ter uma transformação? E eu quero falar também um pouquinho aqui dentro da palavra de Deus. Por que essa transformação às vezes demora a acontecer, né? Mas por isso que você está aqui no programa Vida e Propósito, para você aprender e entender. E antes de mais nada, é óbvio, eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a BCP Ar-Condicionado, que faz manutenção de ar-condicionado, que faz instalação de ar-condicionado. A BCP é uma parceira aqui do programa Vida e Propósito. Quero agradecer também a Rodrigo Santos Terraplanagem. Quer construir sua piscina, quer fazer esgoto, quer fazer escavação, enfim, demolição. RS, Rodrigo Santos Terraplanagem. E quero também agradecer a Nova Onda Piscinas, que faz não só construção de piscina, manutenção, como vende produtos também. São parceiros queridos nossos. Obrigado, Nova Onda Piscinas de Piracicaba, de Americana e região. Então você pode entrar em contato, o link deles está aqui embaixo, tá bom? E é claro, também agradecer também a Tati Leite. A Tati, sabe de onde que é? Da Original Art, que fez aqui esse logotipo, que faz as artes aqui para nós. Original Art. Às vezes você tem um projeto que está na sua gaveta, a Original Art vai te ajudar a pôr esse projeto, tirar esse projeto da gaveta e executar, fazer o que precisa ser feito, né? Então, não só como gráfica, como trabalha também com marketing digital. Então, Original Art, tá aqui o link deles também, você pode entrar em contato com eles da mesma maneira. E tem também, claro, agradecer ao Estúdio 111. Carol, obrigado pelo carinho, pela sua atenção. O Estúdio 111 que fica na região de Piracicaba, que ela é especialista, não só em loiro, mas em todos os trabalhos, manicure, pedicure e... Ela faz uma reforma no cabelo. Você, mulher, é um estúdio, você vai sair de lá transformada. Então, Estúdio 111, que sempre tem nos ajudado e sido grandes parceiros no Vida e Propósito. Estúdio 111 também está aqui. Você pode clicar e conhecer mais sobre o trabalho da Carol, né? E você pode falar que viu aqui como programa Vida e Propósito. Estúdio 111, obrigado pelo carinho, viu? Claro, o Instituto Cris Mello, que é um instituto, você quer aprender sobre psicanálise? Você quer aprender, você quer ter uma aula, conteúdos incríveis, são 30 módulos transformadores, inclusive eu estudo lá também, viu? Eu estudo lá e o meu escritório também é lá, no Instituto Cris Mello. Também tem o link aqui embaixo, você pode conhecer muito mais e daqui a pouquinho a própria Cris Mello, inclusive, vai participar desse nosso programa de hoje. E logo nós vamos marcar uma entrevista com ela, que você vai aprender muita coisa sobre ansiedade, sobre N situações que a nossa mente, por que a nossa mente às vezes trava em certas situações. Então, quero agradecer aqui ao Instituto Cris Mello. Faça a sua inscrição e participe também, ok? Vamos lá? Como está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 13: quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ederaldo, como que se dá a transformação na vida de uma pessoa? Porque muitas vezes
transformar algo que nós já estamos fazendo há tantos anos, já temos o hábito de tanto tempo fazer, não é fácil. Não vou dizer para você que rapidinho você consegue. Não. Apóstolo Paulo não foi uma coisa tão rápida. Paulo, mas era Saulo. Houve um processo que ajudou na transformação. Como todos nós temos um processo. E muitas vezes esse processo nós não entendemos. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos a transformação. A transformação profissional, a transformação matrimonial, a transformação familiar, a transformação profissional, a transformação com a nossa saúde. Por que muitas pessoas não conseguem se firmar na academia? Sabe que é bom, sabe que precisa fazer uma caminhada, sabe que precisa se alimentar, mas não consegue. Tem consciência. Às vezes vai um médico, o médico fala, olha, você precisa. O médico fala, a pessoa tem a consciência, mas ela não consegue. Não consegue essa transformação. Né? Então, esse texto que eu citei em Filipenses vai nos ensinar algumas coisas na parte espiritual e prática também. E depois, a Cris Mello vai entrar para ela falar um pouquinho dessa parte mais clínica, mais neural, para você entender. Olha o conteúdo que você vai ter aqui agora. Então, por isso que eu te peço, compartilha. Aí embaixo tem um botãozinho, inscreva-se. Clica nesse botão, se inscreva. Compartilha este vídeo, porque o conteúdo que vai ter aqui vai ser algo realmente, literalmente transformador para você, porque afinal de contas você tem uma vida e essa vida tem um propósito, e esse propósito foi Deus que entregou em tuas mãos, ok? Foi Deus que te deu. Vamos lá? Beraldo, como que esse texto de Filipenses vai me explicar para eu ter uma transformação? Ele começa dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Em primeiro lugar, conscientização. Quando eu tenho consciência que eu preciso da transformação, eu já falei isso aqui algumas vezes e eu sempre gosto de repetir porque a repetição ela é didática. Quando você começa a ter consciência que você está andando por um caminho que não está te fazendo bem, você começa a entender e reconhecer, eu preciso mudar. Olha o que Paulo está falando para os Filipenses, olha, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Ele quer dizer, eu não alcancei ainda, mas eu vou alcançar. Eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir, eu vou alcançar. Você precisa determinar para você mesmo, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Você precisa dar esse comando para a tua mente, para o mundo espiritual, para o mundo físico, para o mundo científico. Você precisa dar esse comando, eu vou alcançar, eu vou conseguir. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou te falar. Se você ficar esperando a aprovação de pessoas, às vezes a aprovação ela não vem. Às vezes essa aprovação não vai vir. Nem todo mundo vai te dar tapinha nas costas. Nem todo mundo vai olhar para o teu projeto e vai falar assim para você, é isso mesmo, você vai conseguir. Não! Você precisa ter consciência. Você precisa querer e falar assim, chega, eu não alcancei ainda, mas eu vou alcançar. O primeiro passo para que exista para que dê início a essa transformação é o estado da consciência. É aquele momento que você olha para dentro de você e você já não se sente mais confortável com a situação atual. Profissional. Como que está o teu lado profissional? Conta para mim. Escreve aí. Como que está o teu profissional? De 0 a 10, como que está o seu profissional? Escreve aí de 0 a 10. Só coloca a nota aí, escreve. Está nota 8, nota 5, nota 7. Escreve aí, profissional, nota tal, escreve aí. Como que está a tua vida financeira? Escreve aí, de 0 a 10. De 0 a 10, escreve como que está a sua vida financeira. Entendeu? E aí você vai pontuando algumas coisas da sua vida. O casamento, relacionamento com os seus pais. É um relacionamento saudável, é um relacionamento... Vocês têm tempo de qualidade, como é que é? Como que é a tua saúde, de 0 a 10, a sua saúde, de 0 a 10. Coloca. Hein? Você tem feito academia, você tem feito uma caminhada, você tem bebido bastante água, você tem dormido bem, você tem se alimentado bem. Me fala. Fala. Porque você tem que ter a consciência. Como que vai ter transformação? Você tem que ter consciência. Como é que está a saúde de 0 a 10? Porque se você não tiver consciência, você não vai sair do lugar. Se você não tiver consciência na tua profissão, você vai continuar do mesmo jeito. Ei, você já pensou que você pode ser dono? Talvez hoje você trabalhe em algo, você pode ser o dono.
Você pode trabalhar, mas você tem que fazer por onde? Você tem que começar a falar, quer saber? Eu vou passar pelo processo. Deixa eu te contar uma coisa. Muitas vezes, nós entendemos que temos uma vida e que temos um propósito, mas nós não entendemos o propósito. Você já parou para pensar na tua vida profissional? Se é esse propósito que Deus tem para você? Não estou dizendo, tem pessoas que vão trabalhar para outros e está tudo certo. Mas será que você não tem um projeto que Deus te deu que é seu? Mas só que você não quer passar pelo processo. Qual processo, Ederaldo? Ederaldo, por exemplo, você quer ser dono de você quer abrir uma loja de roupa. Aí você mesmo, sem querer, você começa a colocar peso. Mas hoje em dia está tudo difícil. Até comprar roupa, arrumar um fornecedor, até revender, até ter um local. Não sei o quê. Isso é o pessimista. Olha o otimista. Não, eu vou conseguir comprar 2 peças de roupa, eu vou vender, vou comprar mais 4, depois eu vou comprar 8, depois eu vou comprar 16. Não, começo em casa mesmo, eu tiro umas fotos no cabide, coloco o preço, ponho nos meus status, já vou começar, não precisa ter a loja ainda. Você percebe a diferença do pessimista para o otimista? É você entender qual o propósito para a tua vida, qual o propósito que Deus tem para você. Não vai ter transformação se você ficar aí, né? Balançando a rede, eu quero trabalhar para o meu Senhor. E não faz nada. Você está acomodado. Você sabe que você tem um projeto, você sabe que você tem um dom, tem algo que corre nas suas veias, mas o que você está fazendo? Qual livro você está lendo dentro desse propósito? Que nem eu amo o Evangelho em primeiro lugar e ao Senhor sobre todas as coisas da minha vida. Mas eu amo estudar a mente humana, eu amo lidar com pessoas, eu amo estar com gente. Independente se eles vão me decepcionar ou não, porque me decepcionam. Quantas pessoas me entristecem? Quantas pessoas me decepcionam, me entristecem? Mas eu não ligo, porque eles falam sobre eles, eu sei quem eu sou. Quando você reconhecer a sua real identidade e saber quem é você, você não vai valorizar. A gente entristece, nós não somos robô, né? Mas eu não dou significado, eu não alimento aquilo, aquela tristeza, não. Aí passa 6 meses, quero nem saber do fulano, porque o fulano me fez. É legítimo você sentir. Tô falando que não. Ficar irado, ficar triste, uma decepção, normal. Mas você ficar alimentando isso por meses, por muitos anos na sua vida. Tem pessoas que há anos alimentam algo que fizeram lá atrás. É o pai que machucou, é aquela palavra do pai, aquela palavra da mãe, aquela palavra do irmão. Eu não falo com o irmão, eu não falo com o pai. Olha o significado que você está dando. Aí sabe o que acontece com isso? Você começa a não ter a transformação. Você começa a não ter a transformação que precisa ter. E aí o que acontece? Você para da tua vida. Você paralisa a sua vida. É isso que eu quero te dizer nesse momento. A transformação tem que ter a consciência. Peraí, onde é que eu estou? É isso que o Paulo está falando. Quanto a mim não julgo haver alcançado. Ele está dizendo, eu não alcancei ainda, mas eu vou alcançar. Eu não alcancei ainda, mas eu vou vencer, eu vou conseguir. Ninguém vai me machucar, ninguém vai me ferir. Vão ferir, entenda, vão ferir. Mas qual o significado? Eu não vou alimentar essa situação que vão fazer comigo. Você está entendendo? Sim ou não? Então, quando eu começo a entender isso e ter essa consciência, aí começa a transformação. Porque você já teve a consciência da tua vida profissional, a financeira. Lembra como está a tua vida financeira? Por que a tua vida financeira está assim? Conta para mim. Por que a sua vida financeira está assim? Reconhece humildemente, vai. Por quê? Você não estuda, você não procura melhorar. Aquilo que você sabe, você acha que já está bom. Só que tem uma coisa que você esqueceu. Tem gente fazendo a mesma coisa que você, ganhando 10 vezes mais. Sabe por quê? Porque ele lê, ele estuda, ele busca conhecimento, ele conhece as técnicas, novas técnicas, ele desenvolve, muitas vezes criou até o próprio método. E você está aí, fazendo o que faz e está tudo bem. Entra um ano, sai ano e você acha que está tudo certo. Porque você um tempo se dedicou, por um tempo você aprendeu algo, aí você já sabe, só que tem outros vindo por cima e ganhando muito mais que você, conquistando muito mais que você. Lembrando que você tem potencial, tá? Você pode, só que você é preguiçoso, você é preguiçosa. E aí você fica parado, aí depois você reclama, porque Deus me ajuda. Não, você que não está fazendo a sua parte. Você que não está tirando a pedra para Jesus realizar, Ele quer fazer, Ele está te dando possibilidade. Mas a preguiça parece que fala mais alto. É tanta preguiça que você até declara, quando tem algum projeto novo, mas será? Vai para cima.
Vambora! Você é capaz. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Mas não para só aí. Depois de eu ter consciência, tem um segundo lugar. Quanto a mim, não julgo haver alcançado. Número 2, mais uma coisa faço. Então assim, já teve consciência? Então faz. Marca dia e horário. Dia e horário. Qual é o dia e horário? Primeiro, o que você precisa aprender? Qual o conhecimento que você ainda não tem, que você precisa ter para chegar onde você quer chegar? Lembre-se, aonde você está é resultado daquilo que você sabe. E aonde você quer chegar está naquilo que você não sabe. Porque se você soubesse, você estaria lá. Então o que você decide fazer hoje? Hein? Paulo está falando, mas uma coisa faço. Ação. O que você precisa fazer? Você sabe. É uma caminhada? Então faça. É estudar para melhorar o profissional e automaticamente aumentar a sua renda? Então faça. É investir em um curso? É investir numa mentoria? Quando a gente vai fazer, que eu faço mentorias, você sabe, quando uma pessoa fala para mim, Deraldo, eu quero uma mentoria sua, eles nem falam do preço, nem falam do valor, porque Deraldo, isso aí não é um preço, é um valor, porque é transformação para a minha vida. Eu gasto com o celular, eu gasto tanto, isso aí é para mim, para minha vida, para transformação. Então não é gasto, é investimento. Eu mesmo, eu também tenho uma mentora, minha mentora é de Fortaleza. Eu investi alto pelo trabalho que ela tem para acrescentar na minha vida. É um ajudando o outro, é um ajudando o outro. Eu sou mentor que precisa de um mentor, eu sou pastor que preciso também de um pastor. Eu oro, mas eu também preciso de oração. Eu aconselho pessoas que erram, mas eu também erro. Pessoas que falam, Deraldo, eu pequei e eu também peco. Você está entendendo? Então assim, faça. Faça o que precisa ser feito para você ter resultados que você nunca teve. Você está entendendo? Porque você tem uma vida. Essa vida tem propósito. E aí a questão é, esse propósito, pode ver que está em amarelinho aqui? Esse propósito vale ouro. Foi um propósito que Deus deu para você. Deus deu para a sua vida. Então o que você está fazendo com esse propósito? Arregaça as mangas, literalmente. Faz acontecer. Faz acontecer. Você está entendendo? Hoje, se eu estou aqui, isso aqui não foi construído por acaso. Teve sonho. Começou. Um dia começou. Lembra aquelas fotos que tá modinha aí, né? Que eu inclusive vou pôr a minha também. Primeiro você começa, depois você melhora, uma coisa assim, né? Pois é. É tudo lindo aqui que você está vendo. Mas se você sentar, me conta a tua história. Você vai ouvir a história da pessoa que montou esse estúdio, o técnico que está aprendendo. Você vai ouvir, me conta a tua história. Você aprendeu do nada? Não, tem um processo. Só que você muitas vezes está querendo passar ação, precisa fazer. Você tem consciência, mas não tem ação. Você tem consciência e não tem ação. Você está entendendo? Escute. Em nome de Jesus, toda paralisia na sua vida, eu cancelo neste momento em nome de Jesus. Toda preguiça na sua vida, eu anulo em nome de Jesus. Quem sabe eu vou ser o seu mentor, você vai fazer uma mentoria comigo. Você vai fazer. Você vai fazer. Você vai avançar. Porque nem tudo é espiritual. Tem coisa que é emocional. Beleza, 98% dos meus mentorados são cristãos. Pastores, engenheiros, professores, todos cristãos, 98% é cristão. Sabe? Porque eu conheço a palavra, mas eu não consigo praticar, Deraldo. Eu não tenho resultados na minha vida. Eu conheço, mas na prática eu não consigo ter a ação. A mentoria Vida e Propósito ajuda nisso. Ajuda nisso. Mas você precisa dar o passo, ter a ação e não reclamar e não murmurar. Você está entendendo? Haja. E tem o terceiro ponto que eu quero falar aqui. O terceiro ponto que é importantíssimo para essa transformação. O terceiro ponto que é importantíssimo para esta transformação. E antes de eu falar do terceiro ponto, eu quero perguntar, e eu vou chamar aqui a Cris Mello. A Cris Mello agora vai entrar e eu quero te fazer uma pergunta, Cris. Olha só, antes de eu falar do terceiro ponto, presta atenção no que a Cris vai falar. O que eu quero perguntar para você, Cris, é o seguinte. Cris, você como uma profissional, como uma psicanalista, uma estudiosa da mente humana também, mentora, palestrante, grafóloga que fala, se eu errei, depois você corrige aí. Enfim, Cris, o que acontece? O que a psicanálise ensina? O que acontece que a pessoa tenha consciência, mas ela não consegue fazer, Cris? O que a psicanálise fala a respeito disso? O
que você poderia falar para nós, Cris, a respeito disso? Que na prática a pessoa tem a consciência, mas ela não consegue realizar. Quais são os fundamentos que têm atrapalhado essa pessoa ou que ela precisa criar, Cris? Não sei. Então preste atenção que a Cris vai explicar um pouquinho a respeito disso. Cris, é com você. Eu quero aprender também, Cris. Vai lá. Olá, Ederaldo, que prazer estar aqui podendo dividir um pouquinho do meu conhecimento com você e com todas as pessoas que estão nos assistindo nesse programa maravilhoso. Bom, como você já falou, né? Eu sou a Cris Mello, sou grafóloga, exatamente isso, é grafologia. Ederaldo, você não errou, é essa palavra mesmo. E o que a grafologia ela faz? Ela nos mostra como ciência que as suas características de personalidade, elas podem ser transparentes, elas podem ser detectadas na forma como você escreve ou como você assina. Então, eu sou grafóloga e sou psicanalista clínica e hoje cuido do espaço que é o Instituto Cris Mello. E vocês estão todos convidados a vir aqui conhecer, tomar um café. Não deixe de conhecer. É um lugar maravilhoso onde você pode adquirir muito conhecimento. Mas, respondendo a sua pergunta, Ederaldo, o que acontece? Todos nós, tanto eu quanto você, como muitas pessoas que estão nos assistindo, elas sempre terão algo onde elas vão dar um passinho para trás. Ou seja, a gente sempre sabe, em qualquer situação, o que precisa ser feito, o que é necessário ser feito. Eu sei as minhas metas, eu sei os meus objetivos, eu sei sobre os meus sonhos, mas por que eu travo? Por que diante de conhecimento, diante de ferramentas, ainda me falta algo que possa fazer com que eu suba um nível, com que eu suba mais um degrau na minha vida? Bom, a nossa mente ela é composta de padrões. O que são esses padrões? São todos os estímulos, tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que aprendemos ao longo da nossa vida, desde criança até a fase onde nós estamos hoje. Esses padrões, eles ficam na nossa mente numa área que é chamada de inconsciente. E todos os dias, eu, você e todas as outras pessoas, nós vivemos inconscientemente dia após dia. Nós falamos que nós temos vários senhores dentro de nós, né? Tem o senhor que eu desejo ser, o senhor que eu sei quem eu sou e o senhor que os outros desejam que eu seja. E quando nós estamos no processo de desenvolvimento psicossocial, nós vamos nos deparar com essas três posições. Dentro desse conceito, a gente vai criando fatores na nossa vida onde vão ficando conflitos internos. Ou seja, nós repetimos padrões comportamentais. Essa repetição ela vai ficar no campo do inconsciente. Então, aquilo que eu vi a vida inteira, o meu pai, meu vizinho, minha avó, meu professor fazendo, a probabilidade de eu repetir é muito grande. E quando a gente olha para essas questões, nós vamos olhar para medos, inseguranças, desafios onde eu me coloco e às vezes eu não quero estar. Então, quando você vai olhar para um futuro onde você precisa estar, você precisa também olhar para o seu passado. Quem é a pessoa que está ali? Quem é a pessoa que quer conquistar aqueles sonhos, que quer realizar aquele projeto? Será que se eu for e realizar, eu vou me sentir ainda a mesma pessoa que eu sou hoje? Será que eu vou precisar me desprender de alguma coisa? Será que eu vou precisar mudar alguns valores, né? Porque a gente tem os nossos valores que são negociáveis e nós temos os nossos valores que são inegociáveis. E durante a nossa vida, Ederaldo, nós temos pessoas que são muito importantes e que têm um significado enorme na nossa vida, que são os nossos pais, são pessoas de autoridade, como um professor, um avô, um tio. E nós sempre vamos eleger pessoas referenciais. Só que quando nós nos constituímos, nós também criamos a nossa parte.
Então eu venho com os conteúdos da minha infância, eu venho com os conteúdos do meu pai e da minha mãe, porém chega um determinado ponto da minha vida que eu crio os meus próprios conteúdos. Eu crio aquilo que para mim tem valor que antes não tinha. Eu deixo de acreditar em algumas coisas e passo a acreditar em outras. No entanto, racionalmente, isso está muito claro para mim. Mas lembra que eu falei? Nós nos movemos inconscientemente. Então, lá no fundo da minha mente, lá no fundo da minha alma, sempre vai ficar alguma coisinha que me coloca em dúvida, que me faz questionar sobre a minha real capacidade. E dentro de uma construção psíquica, nós temos 3 fatores, que é o ser, o fazer e o ter. Quando eu tenho fragilidades em alguma dessas áreas, eu vou sobressair em outra. Quando nós somos crianças, nós temos várias fases. E uma das fases que nós mais estudamos no campo do inconsciente é o quê? A fase oral, quando o bebê nasce, ele está ali junto com aquela mãe e ele vai precisar daqueles cuidados para sobreviver. Nós temos a fase anal, que é a fase da produção, é onde a criança ela começa a produzir algo a partir de dentro dela, que é o controle dos esfíncteres, que é o xixi e o cocô. E nós temos o ter, que é a fase onde a gente entra numa triangulação com os nossos pais, porque ali eu vou começar a me espelhar no meu pai ou na minha mãe, e ali eu vou ter um reforço do ter. O que eu posso ter de fato? Então, quando a gente tem alguma falha nessas questões, eu começo às vezes a produzir mais ou me questionar mais sobre a minha identidade, e a partir dali eu procrastino. Por quê? Porque eu deixo de ter autoconfiança. E quando eu deixo de ter autoconfiança, eu tenho que olhar para a minha história. Eu tenho que olhar para aquele lado inconsciente que eu ainda não consegui decifrar. A partir do momento que eu consigo decifrar esse inconsciente, que eu consigo compreender sobre as minhas faltas, os meus vazios, as minhas angústias, eu começo a desenvolver o meu amor próprio. As pessoas que são cheias, que são preenchidas de amor próprio, a probabilidade dela procrastinar, a probabilidade dela ficar com medo de uma realização é mínima. Então, toda vez que a gente está diante de uma situação e eu começo a me auto-sabotar e procrastinar os meus sonhos e as minhas realizações, e eu tenho consciência do que eu preciso fazer, eu preciso olhar para a minha história. Eu preciso olhar por trás e entender o que realmente tem por trás dessa negação. O que eu tenho por trás dessa fuga minha, dessa autossabotagem, às vezes de uma autodestruição. E quando a gente fala de autodestruição, a gente pensa logo numa mutilação, eu beber demais, eu fumar demais. Não, às vezes é apenas eu negar um sonho, eu deixar de realizar um sonho. Aquilo é uma autodestruição comigo mesmo, porque eu deixo de existir naquela motivação. Então, independente de qualquer coisa, conhecer um pouquinho do nosso inconsciente é o que vai fazer você alcançar novos degraus, é o que vai fazer você dar aquele passo tão importante que você precisa ter, porque tudo se trata de referência. Quais são as minhas referências de sucesso, de valores, de amor, de autoestima, de amor próprio, de incapacidade, de insatisfação, de não saber quem eu sou nessa vida, de não ter propósito? Sempre tem uma referência por trás de todos esses questionamentos. E é por isso que hoje aqui a gente oferece todo esse apoio, todo esse cuidado, para que a pessoa possa se conhecer e se permitir fazer coisas diferentes. Então, Ederaldo, esse é um pouquinho só do assunto que a gente tanto aborda aqui. E eu espero que eu tenha contribuído com esse conteúdo maravilhoso. E nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigada! Muito bom! Obrigado, Cris Mello! Deus abençoe sua vida. Instituto Cris Mello, de portas abertas para você. Você viu, gente, que conteúdo? Como é bom a gente aprender só aqui neste canal. Vire Propósito Oficial que você vai aprender. Porém, a transformação, além dos 2 primeiros pontos que eu falei, da consciência e da ação, do fazer, Paulo fala em terceiro lugar.
Quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço. Terceiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eita Deus! Ó, se você não esquecer o passado ruim, não é não esquecer, é deixar mexer com você, deixar gerar sentimentos negativos. Ei, o que passou, passou. Machucaram, machucaram. Feriram, feriram. Talvez depois daquela situação, ou daquela fala, ou daquele ambiente que você frequentou, de repente depois daquilo você mudou. De repente depois daquilo você falou assim, chega, chega. A partir de agora eu vou ser ruim. A partir de agora eu vou fazer isso. A partir de agora eu vou fazer aquilo. Ei, acabou. Esquece o que passou. E lembrando que esquecer que eu falo aqui é força de expressão. A gente não tem amnésia, a gente lembra, mas não ocasiona dor. Não machuca. Você está entendendo? Esquece. Porque você precisa de transformação, mas se você ficar preso ao passado, ei, tem coisas que já fizeram contra você, que já falaram contra você, ambientes que você frequentou, que te feriu, que te machucou, que não foi bom, traz memórias negativas e muitas vezes te entristece, às vezes você até para, às vezes até chora. Já passou faz tanto tempo. Você não percebe que isso está te machucando? Tem te paralisado? Você não percebe que isso talvez tenha evitado até a transformação de que Deus tem para você? Fala a verdade, gente, isso não tem tudo a ver com o que eu estou te falando. Pois é, já passou. Quantas coisas eu também já passei, de pai, de mãe, de família, de ambientes, de pessoas. Acabou, passou. Você precisa ressignificar isso. Não terá transformação se eu não entender que o passado, que aquilo que aconteceu de ruim comigo, eu não posso trazer para o meu presente. Eu tenho que esquecer aquele passado. Porque quando eu esqueço aquele passado, eu estou vivendo o propósito da minha vida. Eu não dou mais o significado negativo para aquele passado do que falaram, do que fizeram. Por quê? Porque eu estou dando uma direção, alimentando o propósito da minha vida. Sabe por quê? Porque eu quero transformação. É isso que você precisa entender. Tem tantas coisas grandes que Deus quer fazer na sua vida. Tem tantas coisas grandiosas que Deus tem para você. Mas se você ficar preso ao passado, vira e mexe você volta àquele assunto, vira e mexe aquele assunto é de novo, vira e mexe você traz de novo. Ei, vira e mexe você traz, vira e mexe você traz. Não é isso que o Senhor tem para você, para que essa transformação... Você ouviu aí o que a Cris Mello falou? Se precisar, volta lá e assiste de novo. Você prestou atenção no que ela falou ali? É isso que nós precisamos entender e falar, meu, chega, eu quero essa transformação. E essa transformação é de dentro para fora. Passou. Eu viveu. Vamos recomeçar, vamos refazer. Eu era tão feliz. Era, mas você pode ser melhor do que sim. Não fique só se alimentando, quando eu tinha, quando eu era, aquela casa que eu morava, aquele carro que eu tinha. Ok. Vamos buscar ter melhor, enquanto a vida é esperança. E muitas vezes ainda morto viverá. Você está entendendo? Então vamos. Nosso Deus é um Deus do impossível, de coisas que a gente nem imagina. Deus faz. Lembra de Maria? Quando Deus dá ordem ao anjo e chega em Maria, fala, Maria, olá, agraciada. Deus é com você. Ela, como assim, agraciada? Ela até achou estranho, ela até ficou desconfortável. Maria, você vai engravidar. Tá, e ele vai ser assim, vai se chamar Jesus, tal e tal. Ela falou, como que eu vou engravidar se eu nunca tive relação com homem? Mas aí o anjo falou, olha, o Espírito de Deus vai te abraçar. Imagina ela contando isso, e ela comprometida com Zé. Imagina. Olha, eu tô grávida. Do Espírito Santo. Tá, e eu sou Bozo. Imagina a situação que ela passou. Mas ela falou assim, faça comigo conforme o que você disse. Ela entendeu. Porque às vezes as coisas de Deus é de uma maneira que a gente nunca imagina. As coisas de Deus às vezes nos surpreende porque sai do nosso, como é que eu posso dizer, do natural aos nossos olhos. Porque Deus é assim, lembra de Davi? Coloca a armadura, coloca isso, vai lá, Davi. Aí ele não conseguia nem andar, mas ele tirou, falou, quer saber, deixa eu ser, eu. Posso fazer do meu jeito? Vou ilustrar aqui, tá? Aí ele pegou aquele estilingue, eu vou do meu jeito.
Imagina as pessoas olhando aquele cenário. Como assim, Davi, do seu jeito? Tá louco? Pois é, é o que deu certo. Começa com o que você tem. Comece a fazer com o que você tem. Esquece o passado. Esquece o que teve, o que tinha, o que falaram, ou o que fizeram contra você. Esquece isso. Porque a transformação que Deus tem para a tua vida vai ser muito mais rápida e muito maior do que você imagina. Ok? E agora em quarto e último lugar, para a gente finalizar aqui o programa desse maravilhoso dia. Quarto e último lugar, o Senhor diz na tua palavra: irmãos, contaminam o julga ver o cansado. Consciência, lembra? Mas uma coisa faço, ação. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Esquece tudo aquilo que falou. E quarto e último lugar, e prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que quer dizer isso, Ederaldo? Quando para a transformação acontecer, eu preciso prosseguir para o alvo. Existe um alvo, existe algo que eu preciso alcançar, então eu vou alcançar, eu vou conquistar, eu vou pegar, eu vou tomar posse. Eu creio que eu consigo, eu creio que eu sou capaz. Ninguém vai fazer isso por você, se você não entender que você precisa, fazer o que precisa ser feito, prosseguir para o alvo. Existe um objetivo, você já teve consciência, você já começou a fazer, você não lembra mais do passado, esqueceu. Agora o que precisa? Tomar posse. Vai lá. É o quê? Vou dar um exemplo bobo aqui, vai. É um carro que você gostaria. Vai lá na concessionária, entra dentro do carro. Eu não estou só vendo o preço aqui. Senta naquele carro, sente o cheiro. Olha, eu queria treinar. Vai numa academia. Ou eu vim aqui conhecer a academia. Por mais que você não está nem pensando ainda em fechar, mas vai lá. Ouça os barulhos dos ferros. Pra música. Tum, tum, tum. Sente você ali treinando, cuidando da sua saúde. O que mais? Sei lá. É uma loja, entra numa loja que você gostaria para você, uma loja de roupa, entra numa loja de roupa que já existe. Não, estou só dando uma olhada, mas começa a tomar posse, fala, cara, é assim, Senhor, eu quero minha loja, é assim que é isso, Começa, traz para a realidade, prossegue para o alvo, vai, prossiga, faça, toma posse. A transformação vai ser mais rápido do que você imagina, porque o Senhor já está contigo. Deus já te deu a direção, eu estou aqui olhando nos teus olhos, Deus já te deu a direção, você sabe, então prossiga para aquilo que o Senhor tem para você. Para de murmurar. Ei, para de falar, porque eu não faço porque o fulano não me ajuda, eu não faço porque o Beltrano não... Não, faça você o que precisa ser feito, prossiga. Começou a leitura de um livro, e se não for para terminar, nem começa. Mas se começou, só de raiva termina. Começou aquele curso, se não for para fazer, então ora a Deus, mas se você fizer, porque Deus mandou você fazer. Então vai até o fim no curso, vai até o fim da mentoria, vai até o fim daquilo que você começar, prossiga. O poder está em quem age. O poder está em quem age, não em quem fica parado. Porque a Bíblia diz, vai ter com a formiga, preguiçoso, dizem Provérbios. Você já observou as formigas? É isso que eu falo. Eu sempre tenho falado coisas aqui e às vezes, de propósito, eu repito, para que você entenda que existe uma vida que você está vivendo. Mas esta vida muitas vezes está sem propósito. E o que Deus tem para você é uma vida com propósito. Tá vendo? Esse programa não é por acaso, para você. Amém? Você tomou posse disso? Eu quero orar por você agora para a gente finalizar o programa. Eu quero orar por você. E quero te dizer, compartilha este conteúdo. Compartilha para umas 10 pessoas. Curte, dá uma olhadinha aí, aperta, inscreva-se, porque eu tenho certeza. Falou com você? Te ajudou em alguma coisa? Escreve aí. Deraldo, ajudou. Escreve aí. O que mais chamou atenção neste conteúdo? O que mais, Deraldo, quando foi falado sobre tal assunto? Escreve aí. O que mais chamou atenção? Fala, escreve aí, compartilha, curte, porque o próximo programa está recheadíssimo. Acredita no que Deus tem para você. Segunda-feira que vem, às 21 horas, estaremos aqui novamente no ar, com um novo conteúdo para você, transformador. Acredite, tá certo? Ok? Deus é na sua vida. E eu quero aqui aproveitar e convidar você para conhecer, clicar nos links aqui embaixo dos nossos patrocinadores. Obrigado a BCP Ar Condicionado.
manutenção, instalação de ar-condicionado. Obrigado a Nova Onda Piscinas. Obrigado, Nova Onda Piscina. Obrigado também a Original Arte, que tem feito assim um trabalho maravilhoso também. Obrigado também a Estúdio 111. O Estúdio 111, que faz em Piracicaba, que tem especialização em loiras, né, também. Gente, clica aqui embaixo e conheça. Você que é mulher, que gosta de se tratar, além de unhas, além de um cabelo especialista, ela é especialista em loiro também. Também, porque ela tem muitas outras especialidades, a Carol. Então, Estúdio 111, entra aí também, dá uma olhada aí também e você vai conhecer o Estúdio 111 também, ok? E não deixe jamais de construir a sua piscina, de fazer, preparar, organizar o seu esgoto, uma demolição, você vai chamar Rodrigo Santos Terraplanagem. Todos eles estão aqui, o link deles estão aqui, você clica e você vai ter acesso a eles. E claro, o Instituto Cris Mello. Você quer aprender sobre psicanálise, treinamentos, palestras em empresas, quer conhecer lá o Instituto Cris Mello em Piracicaba? Puxa vida, entre em contato aqui que você vai ser muito, muito, muito bem atendido. E claro, Vida e Propósito, que é a melhor mentoria do Brasil, mentoria de desenvolvimento pessoal que você faz comigo, em grupo ou individualizado. Eu quero individual, ou eu tenho uma parte individual, uma parte em grupo também. Também vou em empresas, palestras em empresas, trabalhando a parte emocional, o controle das emoções, enfim. Então, entre em contato também conosco, que vai ser uma honra poder atender e, quem sabe, fazer essa mentoria transformadora com você. Eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Amém? Amém? Glória a Deus. Finalizando esse programa, eu quero orar por você. Eu quero orar por você e eu peço que você, se você puder, onde você estiver, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Pai querido e Pai amado, quero te agradecer pela vida desta pessoa que está aqui me assistindo, que o Senhor possa blindar a casa dessa pessoa, o lar dessa pessoa, a vida, a saúde dessa pessoa. Eu declaro, papai, que a vida desta pessoa está blindada pelo Senhor e toda a família, este lar onde minha voz está chegando, minha imagem está chegando, seja neste carro, seja no trabalho, em casa, no fone de ouvido, onde essa pessoa estiver me assistindo ou me ouvindo agora, que ela receba o poder da transformação que vem do Senhor, que essa pessoa venha ter forças para transformar todas as áreas da vida que precisa ser transformado, pois eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que nada e ninguém vai impedir a transformação que o Senhor tem na vida desta pessoa, e assim será, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pessoal, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, até o próximo programa, Vida e Propósito, e com certeza você tem uma vida e essa vida não é por acaso, tem um propósito de Deus para você. Aquele abraço, Deus abençoe. Se você quiser maiores informações, como ser um patrocinador ou sobre a mentoria, aqui embaixo tem um número da nossa equipe do Vida e Propósito, entre em contato nesse WhatsApp, nos chama que você vai ser muito bem atendido, muito bem atendida, ok? Aquele abraço, Deus abençoe, fui!